Hoje a gente vai falar de um assunto relacionado a como obter retornos financeiros aí no investimento de segurança e saúde ocupacional. O tema ele é bem relevante quando se fala no processo de eólica, geração de energia. Meu nome é José Sérgio, eu sou da empresa Prevent Work, há 10 anos no mercado e desenvolvemos uma sistemática toda para que a gente consiga, de uma forma simplificada, desenvolver a atividade de segurança e saúde ocupacional sem que a gente interfira no processo. Por quê? A engenharia de segurança é uma engenharia como outra qualquer. A gente está falando de processos e processos têm que ser planejados, discutidos, com antecedência, de forma com que a gente consiga obter resultados. Então, dessa forma, a Prevent Work tem algumas soluções interessantes e para isso a gente vem trazer isso para vocês, discutir de forma um pouco ampla, um assunto muito amplo, na verdade, e aí a gente vai tentar chegar num resultado aí, no entendimento de todos, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas aí para a gente estar discutindo. Bom, de qualquer forma, a gente trabalha em todas as fontes, tá? PCHs, biomassa ou em termoelétricas, solar e eólica. Somando aí nosso trabalho tanto na construção quanto na operação, a gente está perto aí de 5 gigas de capacidade instalada nessa discussão. Aqui na feira, por exemplo, todas as empresas que estão aqui presentes seria um potencial cliente Prevent Work, de acordo com os trabalhos que a gente tem para entregar, as soluções que a gente tem para o setor. De forma que, se a gente pensar na construção, na parte civil, na parte de montagem, indo para a operação e para a manutenção da mesma forma, para cliente, para as empreiteiras, qualquer uma das situações a gente vai ter uma solução para estar entregando. De forma que, mesmo que a empresa não tenha, não se identifique com algumas situações que a gente vai estar discutindo aqui, e ela vai estar, de alguma forma, tendo que fazer para que pelo menos o cliente dela, o comprador, o tomador, ele desenvolva, ele entenda que a empresa está capacitada para estar desenvolvendo aquela atividade. Bom, aqui a gente tem uma ideia, e buscando sempre a ideia da engenharia de segurança, onde a gente pegou como base 78 até 2018, que é quando começou a desenvolver as normas regulamentadoras de segurança e saúde, que o Ministério do Trabalho começou a desenvolver, de fato, o assunto segurança e saúde, e a gente pega uma imagem, 2 imagens na verdade, onde uma esfera de armazenamento de amônia, ela tem a mesma engenharia, já antes disso, 78 foi a base e essa daqui foi montada em 78, mas já tinha todo um estudo de processo, de material, de estrutura, para armazenar amônia, de forma que a engenharia trouxesse uma segurança para aquele processo. Só que aqui a gente consegue ver que a segurança nessa época para agora, ela mudou muito, né? E entendendo que ela começou em 78, mas só de uns 10 anos para cá que isso está sendo discutido de fato, cobrado de fato pelas empresas, e que os resultados têm que começar a acontecer, principalmente pensando em 2019. Uma das telas, a gente vai falar do eixo social, alguma obrigação já do Ministério do Trabalho, onde as empresas vão ter que se adequar, e se elas não conseguirem se adequar, elas vão ter algumas dificuldades aí. Então a gente veio trazer 6 cenários para vocês, onde a gente consegue, onde a Prevent Work consegue ajudar as empresas a obter resultados financeiros com a engenharia de segurança e saúde. Tá? Lembrando que a gente não precisa se limitar nesses 6 pontos. Se a gente tiver uma boa gestão, se a gente tiver um bom controle,
a gente consegue outros resultados mais, diretos ou indiretos, onde a gente ou traga retorno do investimento ou evite um gasto maior para as empresas, certo? Um dos cenários, o primeiro cenário que a gente vai estar falando é a gestão de prestadoras. Depois a gente vai discutir um pouco sobre passivos trabalhistas. Vamos discutir projetos, planejamento, seguros patrimoniais, pensando no ativo mesmo das empresas, e por fim impostos previdenciários. Interessante informar aqui lembrar que esses são alguns itens que pode buscar os resultados, e de forma planejada a gente consegue esses resultados. E tudo que a gente falar aqui, de cada um item desse, na última tela, no último slide, a gente vai estar mostrando como que a gente obtém esses resultados. Pensa que as normas regulamentadoras, para quem conhece elas, do Ministério do Trabalho, elas estão divididas em tópicos. Divide esses tópicos, vocês vão entender que existe documentos, treinamentos, processos, manutenção de instalações e equipamentos de alguma linha, e que se a gente trabalhar fragmentado, não pensar na norma como um todo, mas pensar nela fragmentada, a gente começa a obter resultados. Lembrando que a gente precisa do engajamento todo aí da empresa, e uma das partes dos resultados que a gente vai apresentar é justamente isso, como fazer esse engajamento das empresas para que o resultado venha, que o retorno ele apareça. Levando em consideração a Lei 13.429, que é a lei da terceirização, as empresas, fica claro para todo mundo que ela tem uma responsabilidade subsidiária aí sobre as suas prestadoras. Tá? Então, a tomadora ela tem essa responsabilidade. Então, independente se você é prestador ou tomador, você tem que ficar atento a isso, porque a sua tomadora vai estar te cobrando algumas obrigações, além da qualidade do seu trabalho, ela vai te cobrar essas obrigações, e muitas vezes nessas empresas, nesses ativos, as discussões vêm muito em cima de segurança. Todas as reuniões do dia a dia das obras ou das operações são discutidos segurança, e quando é discutido segurança, se a gente tiver esse processo bem limitado, a gente tem um desgaste com o nosso ou tomador ou prestador. Bom, de qualquer forma, a maioria das empresas hoje, elas cobram bastante as obrigações trabalhistas. Muitas vezes tem até assessoria que faz essa tomada dessa documentação e essa discussão toda. Porém, a gente fica à mercê de outros documentos relacionados à segurança. Como eu tenho responsabilidade sobre o meu tomador, o meu prestador, na verdade, eu tenho que cuidar dos documentos dele. Só receber um PPRA é o suficiente? Não. Só ter um PCMSO, um ASO é suficiente? Não. Eu tenho que ver qual é a profundidade desse documento. Se ele, de fato, ele está atendendo às minhas necessidades. Tá? E se eu não tiver isso, eu tenho problemas relacionados aí aos resultados da empresa. Por exemplo, você pega uma atividade dessa, montagem de um pórtico. Só aqui na imagem você já percebe obrigações que eu deveria planejar com antecipação para que a atividade aconteça de forma segura, e que a empresa prestadora ela consiga atender às expectativas do cliente dela, e que a empresa tomadora poderia estar exposta a determinada situação que gere um acidente ou uma fiscalização ou qualquer coisa parecida. Por exemplo, você tem movimentação de carga. Para isso você precisa de plano de riga, você precisa de plano de manutenção do equipamento, inspeções feitas pelos operadores, inspeção de acessórios e assim por diante. A gente tem andaimes, por exemplo. Andaimes tem de 11 a 12 temas que tem que ser observado no andaime.
pensando lá do projeto, até mesmo nos patamares de trabalho, do piso do patamar de trabalho, são vários os detalhes que eu tenho que pensar antecipadamente, pegando com a minha prestadora o projeto, capacitação de montadores, capacitação do pessoal que vai desenvolver a atividade e assim por diante. Então eu tenho N atividades que eu tenho que planejar para que eu não tenha problema. Então dessa forma eu tenho que cuidar dos meus prestadores. Com relação a passivos trabalhistas, seria o segundo tópico para evitar problemas. A gente tem uma informação aqui que ela é até questionável por alguns juristas, que foi feita um comunicado feito pelo ministro Barroso, que o Brasil tem 3% da população do mundo, só que tem 98% das ações trabalhistas impetradas aí no mundo inteiro. E outro dado importante é que em 2016 as empresas gastaram 28 bilhões de reais em ações trabalhistas. O que eu quero chegar com isso? A maioria das empresas, pensando no orçamento de uma obra ou de uma execução de alguma atividade, ela já joga 10, 20, 30% do valor de pessoal dela, salários, encargos sociais e rescisões, pensando na ação trabalhista. Então ela já aceita que ela pode ter várias ações trabalhistas, mas não é assim e não deve ser assim, porque se a gente pegar e trabalhar situações para evitar esses custos eles são amplos, né? A gente está falando de honorários trabalhistas, a gente está falando de perícia judicial que vai perder, que vai pagar quem perde aquela ação. A gente está falando de multas, estamos falando de inúmeros custos que entram para a empresa, que mesmo se a empresa estiver correta, ela vai gastar perto aí de 25 mil reais se ela quiser levar até a instância maior todos os recursos, tá? Então ela vai ter custos mesmo estando correta. Dessa forma, quando você tem um trabalho planejado, programado, treinamentos e tudo que a gente precisa voltado à segurança e à saúde, até desencoraja o colaborador a entrar na justiça para buscar algum direito que ele tenha. Como eu estava falando que a gente tem resultados a serem mostrados em cima disso, e uma das obras que a gente participou, onde chegou a ter um pico de 20 mil funcionários, uma das construtoras da obra teve 5.300 e algumas coisas ações perdidas, tá? Perdeu na justiça mais de 5.300 ações. Uma empreiteira que a Prevent trabalhava teve 4 ações perdidas e mesmo assim a gente questiona aquelas 4 ações por estar num local onde o calor era intenso. Por que a gente teve esse resultado? Porque a gente tinha documentos para entregar para o jurídico, né, para as consultorias jurídicas das empresas. A gente não estava pensando só, é claro, na empresa não perder. A gente pensa, é claro, o trabalho é proativo na saúde do colaborador, mas de qualquer forma que a gente consiga documentar tudo e na hora que precisa das ações, a gente consegue entregar todos os documentos que o jurídico precisa e dar todo o suporte que ele precisa para que a empresa não perca. 1 ou 2 ações, 3, 10 ações perdidas, a gente começa a controlar isso dentro das obras principalmente, porque desencoraja os outros a entrarem. Com essa mudança trabalhista agora melhor ainda, porque quem impetra a ação tem responsabilidades em cima disso e começa a ter que pagar parte desses custos. Levando em consideração tanto a prestadora como a tomadora, todas as empresas, a partir de janeiro de 2019, têm inúmeras obrigações com o E-Social para que sejam lançadas no SPED social. Dessa forma, eu só chamar a atenção para 2 principais: programas, planos e documentos
Pega lá a tabela 30 e vai se perceber que tem inúmeros documentos a serem lançados. Não preciso mais que o Ministério do Trabalho venha e me peça esses documentos. Eu tenho, a partir de janeiro, a obrigação de lançar esses documentos, correto? Outra importante é a parte de treinamentos. Tabela 29, todos os treinamentos que o meu CNAE, que é a minha razão social, é obrigada a fornecer para os meus trabalhadores, eu vou ter que lançar. E não é só o treinamento, a capacitação do instrutor que treinou a minha equipe, tá? Que é a proficiência dele. Bom, pessoal, isso daqui vai fazer o que com as empresas? Presta atenção, ó, a gente tem aqui uma imagem que vai ilustrar bastante o que eu quero dizer. Dentro das empresas, são inúmeros os setores que têm responsabilidade com a segurança e saúde ocupacional, direta ou indiretamente, só que eles não se falam normalmente, tá? Por exemplo, o setor de segurança, pouco se fala com o setor de medicina. E deve se falar muito, porque dentro desses documentos, existem documentos que tem que se falar. Se eu mudo em um, tem que ter reflexo no outro. E esse é um dos problemas que as empresas vão começar a colher daqui para frente. Higiene ocupacional, a parte administrativa da empresa, pensando no RH, jurídico, suprimentos, todos esses setores dentro da empresa, ele tem uma responsabilidade direta nos resultados, só que poucos se falam. Pensando nessa situação e até na incapacidade de fazer em números de empresas e números de fiscais, o Ministério do Trabalho não tem a capacidade de fiscalizar, ele desenvolveu uma forma com que as empresas se autofiscalizam. Vocês lançam as suas obrigações e as que vocês não lançarem significa que vocês não têm. E aí então vai ser cobrado. Esse é o primeiro passo, depois eles vão começar a entrar na qualidade desses documentos, porque lá na frente eles vão se amarrar para aposentadoria e assim por diante. Então, é uma forma de que eu tenho que tomar conta das minhas prestadoras de serviço e da minha empresa. Então, para isso eu preciso ter uma solução que comece a pensar do começo ao fim do meu processo, cada responsabilidade, colocar aquilo dentro de uma sistemática dentro da empresa para que ele saia naturalmente, e não fique só nas costas da segurança, por exemplo, buscar esse resultado. A empresa como um todo precisa estar envolvida e dessa forma a gente precisa estar muito bem organizado, tá? Tem outras obrigações mais aqui que poderiam ser faladas, mas a que eu chamo a atenção são os documentos, principalmente a gestão da segurança e a parte de capacitação. Então essa fica mais clara para todo mundo. E depois, se tiverem algumas dúvidas, a gente pode discutir um pouco mais as outras. Questão de projetos, a gente já teve inúmeras situações quando a gente está fazendo uma obra, ou como engenharia do proprietário, ou mesmo como executante daquela obra, a gente analisar o projeto para entender se a gente vai ter problema com relação a custo, se a gente vai ter problemas com relação a prazo, ou até mesmo a qualidade. Por exemplo, olha essa imagem e percebam um acesso da ponte rolante, a escada de acesso da ponte rolante e a plataforma de trabalho da ponte rolante. Nitidamente um erro de projeto. Por quê? Quem projetou a ponte foi uma empresa, quem projetou o acesso foi uma outra empresa e não se falaram. Acaba que uma assessoria, um trabalho mais completo de segurança que vai lá no planejamento, lá no projeto, a gente consegue obter resultados para evitar custos maiores, porque custo aqui acontece. A entrega vai ter que ser acelerada para isso, e eu vou aceitar isso. Muitas vezes a engenharia já aprovou aquele projeto e não tem como voltar atrás naquele momento. O problema vai ficar para a OIM depois. O custo todo vai ficar para a OIM depois. Então, se eu consigo identificar isso ainda no projeto, eu vou ter uma obra dentro do custo, dentro do prazo e com qualidade, voltado para a parte de segurança principalmente.
lembrando que a segurança faz parte de todo o processo, a gente então busca aí a integração de todos esses setores. Outra situação que traz um certo custo ou risco, que pode gerar custo para as empresas, é não a falta de planejamento da atividade que vai ser desenvolvida, e sim o não envolvimento do setor de segurança naquela atividade. Então é uma cultura que tem que ser criada para envolver a segurança do trabalho no momento correto, para que haja um planejamento, e aí eu vou discutir recursos que eu vou precisar, ou que a empresa que vai prestar esse serviço vai precisar fazer. Exemplo, aquele pórtico que estava sendo montado, que eu mostrei para vocês, era guindaste, era trabalho em altura, andaimes. Eu fico 2, 3 meses ainda na contratação discutindo com a empresa que ganhou, na prestadora, o que ela precisa me entregar na hora que ela estiver fazendo aquela atividade. E aí a atividade vai acontecer de uma forma que não tenha interferência de segurança e vai acontecer com segurança. Outra situação é a questão da programação, de se fazer atividades sem programação, e para isso a gente tem alguns riscos que, se tiver planejado, programado, a gente consegue buscar aí a redução de custo para isso. E por fim, o controle. Claro que não existe o melhor dos mundos, temos certeza disso, mas existe uma melhoria contínua. Se aconteceu qualquer tipo de problema no meu planejamento, na minha programação, eu tenho que trabalhar aquilo futuramente dentro da minha empresa ou dentro do meu processo para que ele não aconteça novamente. E aí a gente vai para o último slide, depois eu vou discutir isso um pouco melhor com vocês, o que seria essa discussão para a melhoria contínua do nosso processo. E aí a gente vai buscar algumas situações. Por exemplo, você tem uma lavagem dos isoladores de uma subestação, que acontece frequentemente nos parques eólicos. Se eu não tiver isso planejado, programado, eu vou ter problema, eu corro riscos de atrasar, de mobilização, de desmobilização, são custos que pode cair no orçamento da operação e da manutenção. Um trabalho em altura com acesso de cordas, por exemplo, é uma das nossas especialidades também. Se a empresa tem problema em acessos, a gente pode desenvolver para vocês soluções para cada situação. A Prevent trabalha também, essa daqui, por exemplo, era uma dificuldade de acesso a um braço de uma comporta e ela foi feita mediante a nossa assessoria e até equipamentos nossos mesmos para que a gente fizesse essa atividade aqui. Outra situação, e o resultado é óbvio, as empresas, as usinas em operação, seja ela PCH, eólica, biomassa, o que mais tem nessas usinas são proteções. Elas são uma segurança da geradora para que ela não pare de gerar, porque o foco principal é a geração, é o que traz recurso para as empresas. Então eu tenho inúmeras proteções, SPDA, além de ser obrigatório por NBR, por legislação, a gente tem inúmeras outras, sensores de nível, proteção contra sobretensão, contra sobrecarga, contra sobrefrequência. A gente tem inúmeras situações que não são discutidas de fato com a seguradora ou com a corretora de uma forma que eu consiga reduzir o custo do meu seguro. Então, todas as empresas, ou a maioria delas, e a nossa discussão é justamente essa, olha, Sérgio, por que o custo do seguro é alto? Porque as empresas não têm segurança, as seguradoras não têm segurança, aquele processo é um processo de risco. Então eles balizam as empresas, todas elas, por baixo, pensando que ela não faz manutenção, que elas põem a máquina a rodar até ela dar os problemas que ela precisa dar, sendo que não é assim que funciona. A maioria das empresas tem a manutenção muito bem feita. As cláusulas de seguro vêm com as informações falando que se você não fizer manutenção e for responsável
ou pela operação ou pela falta de manutenção do sinistro que você está apontando, elas não vão estar ressarcindo, e aí a briga fica muito, muito forte, sendo que a gente pode organizar as informações, porque lembra que eu falei sobre as normas? Olha, a norma, ela vem dividida em categorias: documentos, treinamentos, organização do processo, inclusive a parte de infraestrutura ali de edificações, máquinas e equipamentos e tal. Então, se eu como cliente, proativamente consigo organizar um relatório muito bem feito, conciso, de que minha manutenção ela é bem feita, ela é programada, ela acontece de fato, que a minha equipe é capacitada tanto para manutenção quanto para operação, e que se existir algum sinistro, a minha equipe ainda é treinada para que ela combata esse sinistro no início dele, a gente tem como reduzir. De fato, tem como reduzir. Eu não estou pensando nessa possibilidade. Essa possibilidade a gente está desenvolvendo ela dentro do mercado, mas a gente já tem resultados concretos onde uma empresa com 5 PCH no Mato Grosso, a gente conseguiu reduzir 20% do seguro, da apólice de seguro dela, de um ano para o outro, mostrando que todas as manutenções são feitas, todas as capacitações e simulados são feitos. Pensando em simulado, ainda vamos lá para o E-Social, além dos treinamentos que a gente falou, não é só os treinamentos, simulados também. Tudo que as normas vão citar como treinamentos que deva existir simulados, ela vai estar cobrando que as empresas lancem isso lá. Então, são obrigações das empresas que todos os setores da empresa sabem que acontece, só que não se juntam a favor de buscar resultados. E dessa forma a gente consegue trazer um retorno financeiro. Bom, para vocês que são clientes e entendem aí qual é o ativo da empresa, se são prestadores de serviço, consegue mostrar para a empresa que vale a pena te contratar para uma OEM, por exemplo, porque esses resultados você vai apresentar em relatório e na hora que dela discutir seguro, ela vai conseguir obter resultado. Se você é a cliente, vamos organizar, a Prevent Work ajuda vocês a organizar essas informações em relatório e discutir isso na hora da discussão da renovação de algum seguro. Por fim, a gente entra na questão dos impostos previdenciários. Então, esse já desde 2007 ele está sendo bem trabalhado e acontece muito, se eu não tenho um resultado bom e se eu gero resultados ruins para o INSS, por exemplo, eu ainda tenho que pagar isso em ações regressivas. E por não ter aqueles documentos que a gente disse que ajuda vocês a organizar, quase 100% das ações regressivas do INSS, eles são favoráveis ao INSS porque alguma obrigação deixou de ser cumprida, correto? Então, só que dando um exemplo com relação a de onde pode vir esse resultado, se a empresa tem um RAT, que é o seguro relacionado ao acidente do trabalho, ali, o ambiente de trabalho, de 3% da minha folha de pagamento, que pode variar de 1%, 2% ou 3%, se eu tenho 500 funcionários que ganham uma média de R$2.000 por mês, eu tenho uma folha de pagamento de 1 milhão. Dentro do meu rateio, eu tenho um fator de correção, que é o FAP, que pode vir de 0 a 2. Dessa forma, se eu não tiver o fator de correção, eu pago 30 mil. Agora, se eu quiser o bônus, eu posso pagar até a metade disso, 15 mil. E se eu tiver o malus, resultados ruins, eu posso dobrar o meu imposto que eu devo pagar. Então, dessa forma, eu consigo reduzir custos para a empresa, buscando esse bônus, trazendo para 0,5 o trabalho de prevenção de acidentes e afastamentos, e aí com isso eu já trago resultados direto para dentro das empresas. Bom, como é que consegue isso tudo? Engenharia. Segurança é engenharia, como outra engenharia qualquer. Só que a gente vai trabalhar no processo e com todas os outros setores e engenharia da empresa. Então, a gente tem um levantamento a ser feito de imediato. A Prevent Work faz um levantamento de dentro do nosso sistema.
dentro do sistema da empresa, buscando qual é a classificação. Isso aqui é uma ferramenta interna nossa, desenvolvida pela gente, para entender qual é a maturidade da sua empresa com relação à saúde e segurança. Como é que é a maturidade da empresa com relação à engenharia de segurança. Então, se você é uma empresa complacente, pense que em cada um desses pontos existe subitens, tá? De 1 a 5, que vai classificar. Então, de 1 a 5, o quanto eu sou complacente, eu sou obrigado a fazer. Eu não faço e só faço quando alguém me pede. Quanto eu sou complacente, quanto que eu sou gerencial e quanto que eu sou estratégico dentro do meu processo, tá certo? E aí eu coloco uma diagonal aqui, que pode ser que vocês não consigam observar, mas levando em consideração a importância dos itens que eu estou trabalhando. Então, se você pegar qualquer norma, qualquer processo, não estou falando só da segurança, estou falando até do processo de vocês mesmos, divide esse processo em gestão, documentos, capacitação e operacionalização, né? Pegar as regras e fazer com que elas aconteçam de fato. Cuido das minhas instalações e equipamentos e desenvolvo o conhecimento ou a atitude, o engajamento do profissional que está envolvido dentro do meu processo, e aí eu vou ter resultados. Mas quando eu pego para analisar cada uma dessas situações, eu vou perceber claramente, principalmente se eu pegar estudo de casos de acidente, por exemplo, ou de danos a uma instalação qualquer, o engajamento vai ser o mais importante, e para isso ele está numa diagonal maior, com relação a uma linha de tendência, ali, uma linha de metas ali a serem alcançadas. Cuidar das minhas instalações e equipamentos, a gente entende que é a segunda situação mais importante, e para isso as outras vêm em sequência, tá? Então, dentro dessa realidade e daquela empresa que eu falei para vocês que a gente conseguiu resultado em cima do seguro deles, foi assim, ó, em 2017 eles estavam no verdinho mais claro. Eles estavam dessa forma, quase que defensivos aqui, quase todas as situações, um pouquinho acima, já chegando no complacente em outras. Em um ano de trabalho, elaboração de procedimentos, treinamentos, trabalho no dia a dia, cobrando e orientando. Cobrar só, impor só, não traz resultado nenhum para a maioria para as empresas, para os processos. A gente precisa que isso seja implantado gradativamente e com todo mundo envolvido, porque quando a coisa é dividida, quando todo mundo está envolvido, a gente consegue um resultado muito melhor do que o processo imposto, correto? E aí, então, em um ano, na verdade deu até menos um pouco de um ano, a gente já teve esse resultado. E esse resultado documentado, mostrado para a seguradora, foi o que fez a redução daqueles 20%, que deu em torno aí perto de R$100 mil para essas 5 usinas que eu falei para vocês, tá certo? Bom, então, de qualquer forma, o nosso objetivo ele vai ser alcançado quando eu conseguir trabalhar todos os processos internos dentro da minha empresa, onde os setores envolvidos, seja ele suprimentos, recursos humanos, seleção, e o recurso humano já cai na seleção, treinamento, a segurança do trabalho, a engenharia, tanto de manutenção quanto operação e até a engenharia de obra, eu consigo já começar a resolver meus resultados. Elaboro procedimentos, documentos, registros, tudo que eu preciso colocar. E aí, presta atenção, pessoal, uma coisa é documento para inglês ver, outra coisa é documento enxuto, que fala exatamente o que ele precisa falar e ele é operacional, tá? Não é aquele que o cara vai levar 20 minutos, meia hora para estar preenchendo. Não, a gente consegue elaborar, otimizar junto com eles próprios, o pessoal da própria linha de frente, documentos que são operacionais. Porque não adianta eu ter documento só para ganhar ISO, OSAS ou qualquer outra situação parecida, tá? Eu preciso ter documento que saia da gaveta e que seja implantado.
Capacitação em cima disso, e a gente sabe que tem inúmeras, e aí um dos nossos produtos interessante é a parte de capacitação. No nosso stand a gente está fazendo até alguns exemplos ali de como é o nosso trabalho no treinamento. A gente tem um ambiente virtual de aprendizado. Se eu elaboro bons procedimentos e trago até os procedimentos de OEM mesmo para dentro dos procedimentos de segurança, a gente consegue otimizar, personalizar os treinamentos da empresa, e no ambiente virtual a gente ganha tempo fazendo as teorias e aí economiza custos da empresa em tempo, em homem-horas e deslocamento, e hotel e assim por diante. A gente consegue economizar para depois marcar e fazer só a prática. E aí, na prática, a gente vai discutir, de fato, relembrar a teoria e vai aplicar a prática. A gente consegue reduzir custos em cima do treinamento. Ah, Sérgio, isso pode? Porque o Ministério do Trabalho há pouco tempo falou que ensino à distância não pode. Bom, realmente, ele soltou uma nota falando que ele recomendava, ele não proibia, ele recomendava que não se fizesse o ensino à distância. Depois, por alguns lobbies aí de associações do ensino à distância, de que é uma tendência e que o Ministério do Trabalho teria que se adequar a isso, ele voltou atrás. E a própria NR20, para quem conhece as NRs aí, pode perceber que lá você tem uma forma de homologar o treinamento semipresencial. E aí a gente está falando que o nosso é semipresencial. Se eu faço a teoria à distância e vou aplicar a prática, esse treinamento ele passa a ser semipresencial. E o próprio Ministério do Trabalho tem uma norma que um dos tópicos da norma é regulamentar isso, e o nosso é homologado nessa linha de raciocínio, tá certo? Operacionalizou tudo que foi discutido, a gente vai trabalhar na parte de instalações e equipamentos, e aí a gente entra pensando no resultado do seguro que a gente estava discutindo. É obrigatório, se você pegar todas as normas regulamentadoras, máquinas e equipamentos, manutenção é parte dessa norma. Se a gente pegar a NR10, que vocês conhecem muito, as instalações elétricas, a manutenção das instalações elétricas é obrigatória e não tem como fugir disso. Prontuário de instalações elétricas, por exemplo, é um dos itens que está ali sendo discutido. Então, é só trazer isso para que as empresas, a maioria já tem ela bem organizadinha, se não tem alguns ajustes a ser feitos, mas de qualquer forma, bem organizado e sendo bem apresentado, a gente consegue resultados nisso. Aí sim, desenvolver pessoas. Só que eu não desenvolvo primeiro as pessoas e vou buscar o resultado no nosso processo, claro. A gente vem trabalhando cada parte do nosso resultado, pensando no último caso, que é o engajamento. Então, qual é o engajamento dos gestores e das equipes todas nesse processo? Qual é o engajamento nesse? Qual é o engajamento nesse? E nesse a gente começa a ter resultados. E para isso a gente vai medindo, tá? A evolução e apresentando para os gestores. Olha, temos que melhorar nisso. Porque dessa forma a gente consegue saber exatamente aonde que a gente tem que gastar energia. E aí a gente consegue buscar os resultados para a empresa, tá certo? Bom, era isso que a gente tinha que passar para vocês. Existe aí a probabilidade de trazer retorno. Não é um sonho, eu conheço empresas, a gente trabalha, desenvolve trabalhos e conhece empresas, por exemplo, que não têm segurança do trabalho em campo, nas usinas, tem mais centralizado nas regionais e acontece. Por quê? Porque ela desenvolveu uma cultura dentro dos técnicos, dos supervisores, dos encarregados, onde eles fazem a segurança do trabalho de forma correta e cobra das empresas prestadoras que façam também. Eu agradeço a presença de vocês, tá? É uma satisfação enorme poder estar aqui nesse evento. Para a Prevent Work, a gente está registrando aí mais um pedaço da nossa história, que já é de 10 anos. Muito obrigado a todos.